A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na Igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da Igreja, e até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia. Porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado, com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. 2 das crianças foram morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Ourém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças, que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifícios toda a hora em feitio, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir. A Lúcia sobreviveu, porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois, tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos, tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima, afinal, não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram? Ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo. Porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Curia Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem e paga precisamente à Curia do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma avultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses, e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo, só com uma mudança radical da própria Igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma Igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística. Ora, em Fátima, a glória de Deus e da deusa é que o ser humano seja um abjeto, um bicho. Ele fica abaixo de ser humano. Se põe ali de rastros, ele anda de joelhos, ele se faça sangrar, ele se despoja de si próprio, da sua dignidade, faça coisas que não tem coragem de fazer na sua terra, mas que faz ali, naquele contexto. O ambiente é tão desumano e desumanizador
que as pessoas chegam ali e fazem aberrações que não farão noutro sítio, quando estão no seu bom juízo. O culto dos mortos. Enchem-se de gente os cemitérios num deprimente cortejo de vaidades. O culto dos mortos é a outra face de quem passa os dias a atropelar os vivos. Os mortos não existem em lado nenhum. Só há pessoas ainda a viver na história e pessoas a viver já para lá da história. É estupidez crassa converter em jazidos de família as campas onde se decompõem os restos das pessoas. No movimento de Jesus não há culto dos mortos. Os relatos que o testemunham aí estão a gritar desde o princípio: porque procurais entre os cadáveres aqueles que vivem em dimensões outras, que nem os olhos veem nem os ouvidos ouvem. Igrejas com o culto dos mortos são agências funerárias disfarçadas, onde tudo gira em redor dos mortos. Tirem às paróquias o culto dos mortos e pouco restará. A originalidade da Igreja de Jesus frente ao paganismo é aceitar perder a vida pela vida e assim testemunhar que só há definitivamente vivos no vivente Jesus. Nem segunda vinda, nem juízo final. E felizmente eu já estou sem poder eclesiástico, presbítero da Igreja, como todos deveríamos ser, sem poder eclesiástico. E nessa qualidade, e também jornalista, diretor do jornal, eu achei oportuno escrever e, portanto, tornar público no jornal uma reflexão bíblico-teológica com este título, com esta temática: nem segunda vinda, nem juízo final, porque anda por aí muita gente, mulheres e homens, muito assustados, muita gente assustada. Não há, não haverá, nem segunda vinda de Cristo, melhor de Jesus, nem juízo final. Não há, não haverá, nem segunda vinda, nem juízo final. É verdade que a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, em especial no livro do Apocalipse ou Revelação, garante em variadíssimas passagens que Jesus voltará em poder e em glória sobre as nuvens do céu, rodeado de um exército de anjos, e que se sentará para julgar todas as nações da terra, e que aos à sua direita dá-lhes a boa notícia de que está na altura, finalmente, na altura de eles irem ocupar o reino que está preparado para eles desde o princípio do mundo. Quer dizer que demorou, mas vai chegar. Porque eles foram uns tipos bacanos para com ele. E então vão possuir o reino. Aos da sua esquerda dá-lhes a má notícia de que está na altura de irem para o fogo eterno, preparado desde o princípio do mundo para o diabo e os seus anjos. Porque eles, ao contrário dos da sua direita, foram uns safados para com ele. É assim, aos bonzinhos vão para o reino, aos outros uns safados vão para o fogo eterno. E que está na altura.
Todos sabemos isto. A nossa própria Igreja Católica põe os que ainda insistem em ir à missa aos domingos. É preciso ter-se muito mau gosto, mas há quem o tenha. A papaguear o credo logo a seguir à homilia do pároco, quase sempre sem nenhuma teologia de Jesus, a única que poderia interessar às pessoas deste nosso século XXI e que as ajudaria a transformarem maieuticamente este nosso mundo em progressivamente humano. E nesse credo, lá está também este artigo de fé referente a Jesus. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mas ouçam, leiam e ouçam. Ouçam bem. É tudo mentira. Sim, ouçam bem e leiam. É tudo mentira. Mas então, se é assim, só nos restará queimarmos a Bíblia e o Alcorão porque dizem estas coisas? Porventura destruirmos o nosso inconsciente coletivo, que também de alguma maneira está propenso a dizer-nos e a confirmar-nos nestes dizeres, nestes terrorismos? Só nos restará queimarmos a Bíblia e o Alcorão? Não. Não é preciso sermos tão iconoclastas. Deixemos a Bíblia e o Alcorão em paz. Milagres? Não, obrigado. Eu já aqui há alguns anos fui convidado para estar presente num debate televisivo sobre esta temática dos milagres, sim ou não. De um lado estavam os que defendiam o não aos milagres, não há milagres, e do outro lado estavam alguns que defendiam o sim, há milagres. E eu, para espanto de muitos, certamente, como presbítero da Igreja do Porto, sendo presbítero, mesmo assim fui integrar o grupo dos que estavam a defender no debate o não. Não há milagres. Deus não faz milagres.